pessoal, tudo certo? Obrigado por quem viu os primeiros vídeos aí sobre a leitura da Bíblia e sobre a oração. E aí para completar os 3 pilares de todo cristão, que é o jejum, que é o vídeo de hoje. Então você deve estar vendo aí embaixo que jejum é a conexão com Deus. Então a definição de jejum é a privação total ou parcial de alguns alimentos. Então a gente vê ao longo da história da Bíblia que foi relatado que pessoas ou um grupo de pessoas jejuava para poder se aproximar de Deus. Então a gente vê Esther levando um povo a jejuar, a gente vê Jonas que levou uma cidade ao arrependimento, Paulo que jejuou assim que ele teve o encontro com Jesus, Jesus também que jejuou no deserto, Moisés. Então a gente tem vários disso e a gente entende que jejum é para você poder se aproximar de Deus e negar a sua carne. E se a gente consegue negar a nossa carne, com certeza o nosso espírito ele vai ter mais domínio sobre a gente. Porque, como Jesus falou para Nicodemos, que aquele que nasce carne é carne, mas aquele que nasce em espírito é espírito. E a gente, como cristão, a gente tem que aprender a andar em espírito e andar sendo sensível a Deus o tempo todo. O jejum serve também para colocar a gente no nosso lugar, porque a gente vive uma vida relativamente rápida, de que a gente faz tudo que nos dá vontade. E isso deixa a nossa carne muito satisfeita, muito cômoda. E a gente jejuando, a gente leva isso para um patamar de que a gente não precisa de nada terreno e a gente precisa somente da atenção de Deus e estar ouvindo a voz dele, estar sensível. Então você pode ver que no mesmo culto, com a mesma música, com a mesma presença de Deus, umas pessoas são mais tocadas, umas pessoas choram e tal, e você tá lá, pô, Deus não tá falando comigo, mas o mesmo Deus que tá pra pessoa, ele tá também pra você, e ele ama do mesmo jeito, ele não tem filhos prediletos. Então, qual que é a diferença? Aquela pessoa, ela é muito mais sensível a Deus, seja por anos de busca, ou seja porque ela tá se entregando mais. Um jeito da gente se aproximar mais de Deus é com o jejum. Então você pode pensar também, nossa, o cara leu a Bíblia, eu não entendi nada do que ele falou, mas mano, ele tá buscando a Deus, ele tá jejuando, ele tá seu coração alinhado com o de Deus. É claro que Deus vai estar falando com ele mais que com você, porque uma vida com Deus, ela é difícil. Fácil é a salvação, aceitar Jesus, conhecer ele, isso tudo é fácil. Agora, você ter uma vida com Deus, isso é difícil e isso precisa de renúncia. Você precisa ter uma vida de se negar, mortificar a carne, e nisso está o jejum. Então a gente vai ver 3 tipos de jejum. O primeiro jejum é o jejum total, e a gente pode ver ele na história de Esther e de Paulo. Ele é o jejum que você se abstém de comida e de bebida. Então você fica sem nada dia e noite, só que esse jejum ele só pode ser feito no máximo por 3 dias, porque você começa a precisar muito de líquido ou de comida, e mais de líquido mesmo, e aí você começa a passar mal. Então foram 3 dias que Esther e o povo ficaram. E Paulo também, que quando ele viu Jesus, ele ficou tão chocado que ele ficou 3 dias e 3 noites jejuando sem comer nem beber. Teve também Elias e Moisés que fizeram esse jejum total por 40 dias, mas eles estavam sobre uma atmosfera de Deus, o poder de Deus estava sobre ele, então eles conseguiram aguentar. O segundo tipo é o jejum normal, que é quando você só se abstém de comida e você bebe só água. E esse dá pra você ficar num período mais longo, de 40 dias. Até isso também você começa a passar mal um pouco. Jesus fazia esse, e ele fez quando ele foi tentado pelo diabo. Os apóstolos também faziam isso depois que Jesus já tinha saído da terra. E esse é o jejum mais comum mesmo, que as pessoas ficam sem comer e elas ficam só na água. O terceiro tipo são as coisas do nosso dia a dia, que é quando você nega uma coisa que você gosta muito, que você dá muita atenção. E tem o exemplo de Daniel na Bíblia, que ele parou de comer as comidas que o rei oferecia para ele, e ele se dedicou só a frutas, verduras, legumes e água. E tem toda a história que em 21 dias ele já estava aparentemente mais saudável, mais forte. Que hoje, como a gente gasta muito tempo com tecnologia, ou dormindo, ou fazendo outra coisa, a gente pode negar alguma coisa que toma muito nosso tempo, ou que a gente faz muito e tira a nossa atenção de Deus. Então esse você pode adaptar para doce, refri, celular, alguma rede social, dormir, qualquer um desses. Então fica evidente que a gente alimenta muito mais a nossa carne. Você pode olhar quanto tempo você gasta para Deus e quanto tempo você gasta para você no seu dia. Então dá vontade de dormir, a gente vai lá e dorme. Dá vontade de comer, a gente come. A gente come a cada 30 minutos. Isso é quase gula. Não vou falar isso, corta essa. A gente come a cada 30 minutos, isso é um absurdo. A gente vai lá, bebe a hora que quer, a gente sai, a gente fica deitado, a gente só fica satisfazendo a nossa vontade. E a vontade de Deus, a gente nem se preocupa em gastar um pouco de tempo pensando o que meu Deus está querendo. Se a gente faz só o que dá vontade na gente fazer, a gente nunca vai adorar, a gente nunca vai jejuar, a gente nunca vai
fazer essas coisas, porque elas não são coisas que imediatamente nos satisfazem, mas a gente pode ver que ao longo do tempo isso vai ganhando gosto na gente, e a gente vai se adaptando, e a gente vai entendendo mais do reino de Deus. É claro que nenhum recém-convertido vai falar, nossa, que vontade de adorar a Deus. Nunca vai acontecer isso, mas você se forçando e negando a sua carne, seu espírito vai começar a falar mais alto. E aí sim a gente vai poder andar em espírito. Então, depois de você decidir qual tipo de jejum e por quanto tempo você vai fazer, você tem que se recolher, apresentar para Deus o seu jejum. Deus, eu vou fazer jejum disso tanto tempo. Eu espero que você me abençoe e fale comigo, que eu esteja sensível e você esteja comigo nesse tempo, tal, me ajudando. E aí você participa do seu jejum, você e Deus tentam se aproximar dele. Não adianta só você também ficar sem comer, senão vira dieta. Você tem que se aproximar de Deus. E depois do tempo você entrega o jejum com a mesma oração. Deus, obrigado por me ajudar nesse jejum, obrigado por falar comigo, obrigado por me dar essa oportunidade de ter uma conexão contigo. E eu te entrego o meu jejum em nome de Jesus, amém. Então é bom você apresentar, participar, ser fiel no jejum e consumar ele. Então, no começo e no fim, você vai fazer uma oração normal. E se você não sabe orar, vai nos vídeos de oração, né? Então, o jejum é isso. Você canaliza a sua fome natural para uma fome espiritual que vai te deixar mais louco por Deus. Então, vamos supor que você tenha 2 lobos dentro de você. O que você alimentar mais é o que vai matar o outro. E eu te pergunto, você tem alimentado mais a sua carne, que são os seus prazeres, ou alimentado mais o espírito, que é você tentar agradar a Deus, você se forçar a fazer as coisas como jejuar, orar, adorar Ele, dedicar sua vida para Ele, viver em santidade? Você tem feito isso ou você só tem feito o que te dá vontade? Tem uma frase que fala assim, se você esperar Deus colocar a vontade de jejuar no seu coração, você nunca vai jejuar. Então, porque a gente vive nesse nosso mundinho e às vezes a gente esquece qual que é o nosso lugar, qual que é o lugar de Deus. A gente esquece, a gente fica achando que a gente merece alguma coisa, a gente não merece nada. E tudo que a gente tem é imerecido pra gente. Então o jejum ele te lembrar de que você não é nada e que Deus te deu e agora você tem tudo. Então, e a gente podendo andar em espírito, imagina que legal se a nossa cidade tivesse com jovens e pessoas, pastores que estão andando, sendo sensíveis a Deus. Imagina se na sua casa tivessem pessoas que se mobilizassem, que estivessem na mesma conexão com Deus. Imagina se você estivesse fazendo isso. Imagina que legal que seria a sua vida, seria totalmente transformada. Então esses são os 3 pilares, como eu já falei: ler a Bíblia, orar e jejuar. E são coisas tão simples que não tem como você não estar fazendo isso. Então eu tenho certeza que esse vídeo te explicou muita coisa, mas mesmo assim você pode sair dele sem estar jejuando, sem falar, nossa, eu preciso jejuar. Mas eu queria só te contar um exemplo que aconteceu, se eu não me engano foi na Coreia. Um pastor, ele... Não sei se vocês sabem, mas lá na Coreia tem uma das maiores igrejas do mundo. E lá ele mandou escrever em cima do palco assim uma placa escrito: é proibido jejuar mais de 40 dias, porque o pessoal de lá estava tão animado e tão buscando tão intenso a Deus, que eles estavam jejuando mais de 40 dias, eles estavam passando mal, tinha gente que estava desmaiando, ficava no hospital e os pastores tinham que ficar indo lá. E eles avisaram, gente, vamos jejuar, mas sem morrer, né? E aí eu só queria desafiar, porque a gente não consegue jejuar nenhum dia, a gente não jejua 6 horas. Só queria mostrar o quão distante a gente tá de ter uma vida de cristianismo verdadeiro. Então, pessoal, hoje eu não vou recomendar livro, nem pregação, nem música, mas eu quero recomendar uma coisa: pense sobre um jejum que você consegue fazer. Seja ficar sem comer, seja ficar sem beber, seja ficar sem celular uma tarde, um dia. Pô, você não pode ser tão dependente assim, né? Mas pensa num jejum que você consegue fazer e que você vai realmente conseguir cumprir ele. E também nesse tempo, procura buscar a vontade de Deus, porque Ele quer para sua vida. Imagina que tristeza, você chega no fim da sua vida e você vê que você não fez nada do que Deus queria. Você só fez o que você achou que Ele queria. Mas, na verdade, Deus ele tem um plano para cada um e a gente precisa descobrir. Por isso, a gente precisa estar sensível. Então, se você quiser que alguém entenda mais sobre jejum, manda para essa pessoa ou divulgue em algum lugar, porque eu acredito que a gente precisa alcançar as pessoas nessas coisas simples do cristianismo. É isso aí, manda pra alguém, dá um like, comenta o que você achou. Pode me xingar também se for da sua vontade, se você acha que eu devo mudar alguma coisa. Eu vou gostar de saber a sua crítica. Então, só lembrando, jejum é canalizar a fome para Deus.